Glória seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Neste momento estamos entrando ao vivo para uma palavra de ensino bíblico para a glória de Deus. Sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor Jesus, para este momento de reflexão e de estudo bíblico. Amém? Estaria aqui sendo simples, objetivo, mas quero trazer para os meus irmãos nessa noite uma palavra da parte de Deus, uma palavra que irá nos levar mais adiante, a caminhar mais um pouco, a orar mais um pouco. E o tema de hoje é sobre ovelha, amém? Um tema bem importante sobre ovelha. E eu quero nessa noite, meus irmãos, trazer uma palavra de sabedoria para a glória de Cristo Jesus. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo do Senhor Deus irá falar poderosamente conosco, amém? Sejam todos bem-vindos para a glória de Cristo Jesus, para este momento de aprendizagem. E nós cremos, meus irmãos, que o poder de Deus se revela através da sua palavra. Eu vou aguardar alguns irmãos entrarem, amém, conosco nessa noite, para darmos início ao nosso estudo bíblico, amém? Eu não coloquei anúncio, tá bom? Que estaremos entrando ao vivo hoje, mas eu quero ser nessa noite objetivo, amém? Creio que na próxima live de estudo estaremos fazendo uma divulgação simples, amém? Apenas dizendo que estaremos entrando online, ao vivo, tal hora e tal dia. Mas hoje eu decidi fazer esta live, amém, ao vivo, para conversar um pouco com os meus irmãos acerca de uma ovelha prudente e obediente, amém? Porque vivemos um tempo, meus irmãos, onde muitos estão preferindo a desobediência. E a desobediência, ela traz prejuízos, ela traz confusão. A desobediência, ela não faz parte do reino de Deus, porque Deus, ele é um Senhor eterno de princípios. E a igreja de Cristo precisa também ter princípios. Já entrou alguém conosco nessa noite, amém? Já tem um irmão conosco para juntos aprendermos a palavra. Amém? Eu quero nessa noite, meus irmãos, ser objetivo. E eu quero fazer a primeira leitura que está no Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Eu quero fazer a leitura do capítulo 15. E eu quero ler alguns versículos com os meus irmãos, amém? Do capítulo 15. Você que tem a sua Bíblia, amém? Pegue a sua Bíblia. Você que possa, pega um caderno também, uma caneta e anote, amém? Os textos bíblicos a qual estaremos fazendo menção nessa noite de hoje, amém? O primeiro texto está em João 15, versículo 1, amém? Vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 8, amém? É uma palavra bem conhecida e bem objetiva, mas é a primeira leitura a qual estaremos fazendo aqui para darmos início ao nosso estudo para a glória de Cristo Jesus. O texto sagrado diz assim, meus irmãos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa,
para que possa trazer mais frutos. Ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneças em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, olha bem, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Olha bem o que Jesus está dizendo para os discípulos. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 6. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Versículo 7, meus irmãos, diz assim: Se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Amém? Eu vou ler novamente o versículo 8. Diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Deus abençoe meu amigo cooperador Gediel Soares, que já está conosco aqui. Deus abençoe meu amigo, feliz em tê-lo aqui conosco neste momento de estudo bíblico da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero aqui ser objetivo neste estudo, quero aqui trazer algumas lições para nós nessa noite, que irá nos trazer edificação através da palavra de Jesus. Meus irmãos, o capítulo 15, a qual acabamos de fazer menção, acabamos de ler, irá nos trazer lições para vivermos uma vida de propósito e comunhão com Cristo Jesus. Observaremos que esta palavra, a qual Cristo está dizendo para os cooperadores, para os seus obreiros, é uma palavra de despertamento. Esta palavra é uma palavra para que a mente dos discípulos viesse ser aberta, para que eles viessem ser obreiros valorosos na obra do Senhor. Observaremos, meus irmãos, que Jesus, ele começa dizendo a eles: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Nós iremos observar, meus irmãos, que Jesus, ele está trazendo para os discípulos a terem uma vida de propósito e uma vida de comunhão com o Pai. Observe que Jesus, ele vai dar ensinamentos para os discípulos, para que eles não viessem se perder no meio do caminho, no meio do trajeto e da caminhada. Jesus, em teus ensinamentos, Jesus, ele vai ser, como posso dizer para os irmãos entender, ele vai explicar aos discípulos a viverem uma vida de propósito, a viverem uma vida de comunhão com Deus e seguir a palavra. Observe que Jesus, ele vai alimentar os teus novos obreiros com palavra, porque Jesus é a palavra. Então Jesus, ele vai querer despertar os novos obreiros para que eles viessem pregar o evangelho com poder e testemunhar acerca de Cristo. Jesus, ele vai trabalhar na mente dos obreiros, porque algo que eu tenho aprendido nesta semana
tive vendo um vídeo e aquele vídeo me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos. Que antes do pregador ser ovelha, antes dele ser um missionário, um pastor, primeiro ele é ovelha. Então nós todos somos ovelhas de Cristo. Antes do cargo, primeiro nós temos que entender que somos ovelha. Então Jesus, meus irmãos, ele vai alimentar a igreja com palavra, porque se a igreja não tiver palavra, ela se perde no caminho. Então Jesus, ele não vai querer que os discípulos se percam. Por isso que Jesus, ele vai trazer para os discípulos uma palavra cristocêntrica. Jesus vai dizer a eles que todo ramo que não está na videira, ele não pode produzir frutos. Então as palavras de Jesus são palavras simples e objetivas. Se vocês não estiverem firmados em mim, vocês não irão poder produzir nada, vocês irão se perder no meio do caminho. Então entenda, há muitas ovelhas que estão se perdendo no meio do caminho por falta de palavra. Então é muito bom nós entendermos isso, que muitos hoje estão vivendo perdidos por falta de palavra. Por quê? Porque não querem viver uma vida reta e de prudência. Por quê, meus irmãos? Porque toda ovelha que é alimentada com palavra, ela irá se fortalecer. Porque ovelha que não tem palavra morre no meio do caminho. Ela nem sai do lugar. Há muitos hoje que estão morrendo por falta do quê? Por falta de palavra, por falta de ensinamento, por falta de doutrina. Então Jesus, ele vai trabalhar na mente dos discípulos, ele vai trabalhar no caráter dos discípulos. Jesus, ele vai aplicar a palavra. Meus irmãos, o verdadeiro ensinamento está dentro da palavra de Deus. Então o propósito de Jesus era injetar palavra na vida dos obreiros. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos ter palavra de Cristo em nossa vida. Por quê? Porque toda ovelha precisa do quê? De palavra. Toda ovelha precisa do quê? De ensinamento. Se uma igreja ela não traz ensinamento, se uma igreja não se preocupa com a escola bíblica dominical, se uma igreja não se preocupa com os cultos de doutrina, é uma igreja fraca, é uma igreja doente. Porque vivemos hoje um tempo onde muitos não estão pregando mais trigo, não estão pregando mais palavra, mas as pessoas, muitos já se acostumaram a viver com palha. Muitos querem se alimentar de palha, mas poucos querem se alimentar da palavra. Então entenda, Jesus estava trazendo para os discípulos um ensinamento para que eles viessem se fortalecer. Jesus estava dizendo, vocês precisam estar firmados em minha palavra. Por quê? Porque sem mim vocês não irão poder fazer nada. A ovelha precisa entender, se Jesus não estiver, aleluia, com ela, ela se perde. Gabriel, como assim que Jesus não está com a ovelha? Se a ovelha não quer fazer parte do rebanho, ela vai se perder. Satanás, ele está como leão para poder tragar. Então, a ovelha que sai fora do rebanho, ela está correndo um grande risco de ser tragada. Ela está correndo um grande risco de ser ferida pelas falsas doutrinas. Porque há muitos, meus irmãos, que têm cara de ovelha, mas só que são lobo devoradores. Há muitos que estão deixando, aleluia, a sua congregação para poder seguir a fábulas. A ovelha que não é obediente, ela vai querer seguir o seu próprio caminho.
A ovelha que não obedece, ela vai querer seguir o teu próprio trajeto. Isso é muito perigoso. Nós temos que entender, meus irmãos, que a ovelha, ela precisa estar na vocação que foi chamada. Ela precisa estar centralizada na palavra de Cristo. Jesus, ele disse para os discípulos, em João capítulo 8, versículo de número 12, Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha bem o que Jesus está dizendo. Vocês só terão luz se permanecerem em minha palavra. Então Jesus está dizendo para os obreiros, para os discípulos: se vocês não andarem na minha luz, vocês vão se perder. Meus irmãos, isso é muito sério. A ovelha que não é direcionada pelo pastor, ela vai andar em trevas. Muitos estão andando em trevas porque não querem ficar debaixo de uma cobertura espiritual. Observe que Paulo disse a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15: apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não se envergonha do evangelho e maneja bem a palavra da verdade. Então entenda, Paulo, ele está ensinando a Timóteo a permanecer na doutrina, a viver na verdadeira doutrina, a doutrina de Cristo. Então Paulo, ele é o pastor espiritual de Timóteo. Então o pastor, qual é a função do pastor? O pastor, ele vai auxiliar a ovelha a não se perder. O pastor, ele vai auxiliar a ovelha a não se corromper. O pastor, ele vai auxiliar a ovelha a viver junto com o rebanho. Por quê, meus irmãos? Porque muitos querem viver desgarrados. Vivemos hoje um tempo onde muitos querem criar as suas próprias asas e querem voar. Mas nós temos que entender que uma ovelha, ela precisa participar dos cultos de reuniões, cultos bíblicos. Porque, meus irmãos, se não tiver isso, como que a ovelha vai ter capacidade de combater as falsas doutrinas e as falsas heresias? Muitos hoje estão sendo levados por qualquer vento de doutrina. Vivemos hoje um tempo onde muitos estão indo em embalo dos outros, onde muitos hoje já não sabem discernir o que é uma palavra bíblica. Por quê? Porque a mente deles foram, aleluia, tratada de uma forma errada. Então Jesus aqui no capítulo 15, ele está ensinando os discípulos a andar da maneira correta. Então entenda, a igreja de Cristo precisa andar da maneira correta e da maneira certa, para não poder se perder. Porque aquele que se perde, meus irmãos, ele está correndo um grande risco. E este risco é de ser machucado e de ser ferido. Então é melhor permanecer na palavra, permanecer na doutrina bíblica. Em João 17:17 a Bíblia diz: santificai-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então a ovelha, ela precisa permanecer na verdade. Por quê? Porque a verdade é quem santifica. A verdade é que transforma. Jesus, ele disse em João capítulo 8, versículo de número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então entenda, uma ovelha que conhece a verdade, ela vai querer permanecer na verdade. Observe bem que Paulo, ele vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 9: vós sois cooperadores de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Observe bem, meus irmãos, que Paulo, ele está trazendo uma orientação. Vocês são cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Observe bem que Paulo, ele é bem detalhado, ele vai falar com detalhes essa palavra, a eles não viverem uma vida de prostituição e de pecado. Porque Paulo está dizendo claramente dentro dessa palavra que eles eram
templos de Deus. Então eles tinham que valorizar os vossos corpos, que a qual Cristo ele pagou na cruz do Calvário, derramou o teu sangue em pró de toda a humanidade para trazer a salvação para o pecador. Então, entende? Então, eles foram justificados por intermédio de Cristo. Então eles tinham que valorizar o templo de Deus, eles não podiam se contaminar, porque a ovelha, ela não pode viver uma vida de pecado e uma vida de prostituição. Ela precisa permanecer na palavra de Deus, porque entenda, se a ovelha, ela não valorizar o templo do Espírito, ela vai se corromper. Isso é muito sério, meus irmãos. Ela vai se corromper. E há muitas ovelhas que estão se corrompendo. Estão saindo do pasto para querer comer bolotas de porcos. Estão saindo do pasto para poder se alimentar com a sujeira. Mas uma ovelha que tem a sua mente transformada pela palavra, ela sabe que a sujeira não faz parte dela, porque a ovelha, ela quer permanecer junto com o rebanho. Porque ovelha, ela vai ser obediente à voz do pastor. Aonde o pastor chamar, a ovelha tem que estar presente. Porque o pastor é quem conduz as ovelhas. Cristo é quem nos conduz. Cristo é quem nos direciona. Então Paulo, ele está direcionando esta igreja a permanecer na palavra. Observe que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 18, a Bíblia diz: e com a cara descoberta contemplamos a glória do Senhor, e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Observe bem que a ovelha de Cristo, a glória do Senhor irá resplandecer sobre a sua vida. Então entenda, e para essa glória resplandecer, é preciso que a ovelha venha ter caráter, meus irmãos. A ovelha precisa seguir o mesmo exemplo de Cristo. A igreja precisa seguir os ensinamentos de Cristo, porque quem segue os ensinamentos de Cristo não vai andar perdido. Então entenda, para a ovelha não andar perdida, ela precisa viver na palavra de Deus, uma vida de oração, de propósito e de obediência. Porque uma ovelha que não é obediente, ela vai querer procurar pasto em lugares errados. Ela vai querer procurar alimento em lugares errados. Por quê? Por causa da rebeldia, por causa da incredulidade. Então, para nós não se contaminarmos com as coisas desse mundo, é preciso que nós possamos viver uma vida de acordo à santa palavra de Deus. Observe que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: porque não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. É simples. A ovelha que vive na verdade, ela vai permanecer na verdade. Observe que Jesus, antes dele enviar os obreiros, primeiro precisou de tratamento. Ele tratou a vida de Pedro, ele tratou a vida de Mateus, ele tratou a vida de João. Eles precisaram passar por tratamentos, meus irmãos. Então é preciso nós entendermos que a ovelha, ela precisa passar por tratamentos espirituais. Porque ninguém começa a pregar da noite para o dia, tudo há uma preparação. Nós, como igreja, precisamos ser temperantes. É necessário que a ovelha venha aprender, a ovelha venha se dedicar à palavra, porque se não tiver isso, não vai ter um ministério enraizado, não vai ter um ministério fortalecido, porque Jesus, ele foi bem claro que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, a não ser que permaneça na videira. E muitos têm perdido essa comunhão, muitos têm perdido este propósito.
Muitos têm perdido esta vocação de permanecer. Meus irmãos, observe que quem permanece recebe a presença do Espírito Santo. Observe que lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: ficais em Jerusalém, porque do alto serão revestidos de poder, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Observe, Jesus disse para permanecer. Observe, porque quem permanece recebe a visitação do Espírito Santo. Então entenda, a ovelha que vive junta, o rebanho que vive unido, eles vão receber a visitação do Espírito. Isso é muito lindo, meus irmãos, que quando o homem ele vive em perfeita harmonia com Cristo, o teu ministério será conduzido pela palavra. Observe que na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5 e no versículo de número 18, a palavra de Deus diz: e não se embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei vós do Espírito Santo de Deus. A ovelha, antes de mais nada, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Nós somos a ovelha de Cristo. Então, antes de nós anunciarmos a mensagem, é preciso que a ovelha venha a ter o Espírito Santo. Observe que em Colossenses capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: e que a palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Então entenda, a palavra de Cristo, ela deve habitar sobre a ovelha, porque quando a palavra de Deus habita, não vai ter lugar para o pecado entrar. Observe bem, meus irmãos, que no Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, no capítulo de número 24 e no versículo de número 35, a Bíblia diz: o Senhor Jesus disse que céus e terra irão se passar, menos as tuas palavras. Observe bem que Jesus estava trazendo uma palavra de despertamento para os obreiros, para os discípulos, para eles entenderem que tudo passa menos a palavra de Deus. Então Jesus ele está trazendo para eles um ensinamento acerca do fim, para que eles viessem permanecer, porque no fim dos tempos surgirão falsos mestres, surgirão falsos obreiros. Então é muito sério nós entendermos isso, que para nós não sermos enganados, precisamos estar focados na palavra de Deus. Vamos para uma leitura na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3 e no versículo de número 1, amém? Diz assim: sabei, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amante de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes afasta-te. Vou ler o último versículo, vou ler o versículo 6. Porque deles, olha bem, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecado, levadas por várias
concupiscências. Deus abençoe meu amigo evangelista Marcos Vinícius, também que está nos acompanhando. Deus abençoe meu amigo. Meus irmãos, observe bem, o apóstolo Paulo, ele está trazendo dentro desta palavra um despertamento para Timóteo. Observe bem que Paulo não vai querer que a sua ovelha se perca. Olha o interessante, Paulo levou Timóteo a conhecer a Cristo. O significado do nome Timóteo, aquele que honra a Deus. E o interessante é que Paulo não vai querer que Timóteo se perca. Meus irmãos, isso é muito sério. A ovelha que é ensinada na verdadeira palavra, ela não pode seguir ventos falsos de doutrinas. Ela não pode seguir homens avarentos e mentirosos. E tem muitas ovelhas que estão se desviando do caminho da verdade. Isso é muito sério, meus irmãos. Vivemos um tempo onde muitas ovelhas estão sendo amantes do pecado. Estão sendo amantes da mentira. Estão sendo amantes do adultério. Estão sendo amantes da podridão. Então entenda, a ovelha de Cristo, ela não terá uma mente contaminada pelas heresias. Mas a tua palavra estará onde? Na palavra. Meus irmãos, vivemos hoje um tempo onde muitas ovelhas têm deixado a palavra de Deus de lado. Muitas ovelhas têm preguiça de ler Bíblia, têm preguiça de orar, têm preguiça de estudar. E como que ela vai ter uma mente transformada pelo Espírito Santo? Observe que Paulo está dizendo para Timóteo fugir. Fugir desses tais que amam a mentira. Por quê? Porque se Timóteo não fugisse dessas heresias, desses homens avarentos, Timóteo ele ia se contaminar. Então Paulo vai se preocupar com a saúde espiritual da sua ovelha. Entenda bem, o pastor se preocupa com a saúde espiritual da igreja. Um pastor que não se preocupa com a saúde espiritual dos membros é um pastor que não tem uma vida de propósito. Porque há muitos que têm título, mas não têm amadurecimento. Então é preciso o quê? Ter amadurecimento, porque quem não tem amadurecimento se perde. Olha bem o que o versículo 16 e 17 diz. Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus. É proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus, guarde isso, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Anote isso aí. Toda palavra é dada pela inspiração de Deus. E a ovelha que está dentro da palavra, ela encontra refúgio e proteção. Ela encontra alimento verdadeiro, ela é bem alimentada. Porque a ovelha precisa se apresentar diante de Deus aprovada, diante de Deus verdadeira, diante de Deus compromissada. Entenda, a ovelha precisa ter palavra de Deus em sua vida. A ovelha precisa ter palavra de Deus injetada em tua alma. Entenda bem, porque, meus irmãos, observe bem que no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo 1 e 2 diz: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição no seu reino. Olha bem o que Paulo vai dizer para Timóteo. Pregues, olhe bem, pregues a palavra dentro e fora de tempo, retaguardas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, pregue o evangelho dentro e fora de tempo.
Então entenda, a ovelha precisa pregar o evangelho, seja dentro e seja fora de tempo. Meus irmãos, entenda, nós somos ovelha, todo pregador é ovelha, todo adorador é ovelha. Antes de tudo, somos ovelhas de Cristo. Então a ovelha precisa entender, ela precisa ter compromisso com a palavra, para que a palavra que sair da sua boca venha fazer efeito. Então a ovelha que tem palavra de Cristo, a sua mente será uma mente fértil, uma mente transformada, que irá trazer um alimento verdadeiro para a igreja. Então nós precisamos observar que a palavra de Deus, ela é primordial. Então entenda, quem não tem palavra se perde no meio do caminho. Observe bem que em Romanos, capítulo de número 1, versículo 16, a Bíblia diz, Paulo vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus e salvação na vida de todo aquele que crê. Paulo está dizendo claramente, eu não me envergonho do testemunho de Jesus. Porque antes de Paulo ser apóstolo, Paulo ele era também uma ovelha como nós somos ovelha, meus irmãos. Paulo ele era uma ovelha como nós também somos. Então entenda bem, que Paulo testemunhava acerca de Cristo que havia o salvado e havia trazido a ele uma vida de transformação por intermédio da palavra de Cristo. Então é muito bom nós frisarmos isso nessa noite, que toda ovelha precisa andar dentro da palavra. Toda ovelha precisa andar conforme a Bíblia, não se perca. Eu quero aqui deixar umas orientações. Honre a Deus, honre ao teu pastor, honre o ministério, participa da escola bíblica, participa dos cultos de doutrina, seja prudente, porque Jesus está voltando e a ovelha não pode ser enganada. Não seja enganado por fábulas, seja uma ovelha prudente, transformada, sarada por intermédio da palavra de Jesus. Porque nós não podemos nos contaminar com este século, mas a nossa mente tem que ser renovada por intermédio da palavra. E a ovelha que tem a sua mente renovada através da palavra, a tua visão estará em Cristo, a sua mente estará no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Estamos aqui 37 minutos já, trazendo um estudo básico, amém? Disse para os irmãos que eu seria objetivo e rápido, amém? Porque daqui a pouco eu também tenho que preparar a aula dos jovens da escola bíblica ainda de amanhã. Mas eu tenho a certeza, meus irmãos, que este ensinamento objetivo, eu creio que irá produzir frutos no teu coração. Não perca a visão do reino de Deus. Permaneça na palavra. Eu podia aqui trazer vários assuntos sobre ovelhas. Eu podia aqui trazer vários assuntos sobre vários tipos de ovelha, mas o tempo é pouco. Mas eu creio que dentro deste texto, eu creio que o Senhor operou poderosamente através da sua palavra. Eu quero aqui que você que tem aí uma caneta e um caderno, eu quero aqui trazer para você alguns textos e eu gostaria que você anotasse, amém? Eu gostaria que você anotasse Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao versículo 7, vai falar sobre ovelha. Também Mateus, capítulo 18, do versículo 12 ao 14. João, capítulo 10, versículo 11. João, capítulo 10, versículo 14. Primeira carta universal do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Salmo 119, verso 176. Salmo 107, verso 2. Colossenses 1, versículo 13. Isaías 43, versículo de número 25. Romanos capítulo 3,
versículo 23 e 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. João, capítulo 14, versículo de número 23. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. E também anote aí, Jó, capítulo 33, versículo de número 28. Amém? Anote aí essas referências bíblicas, tá bom? E eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que esteve participando conosco, amém? Foi um estudo rápido, objetivo, mas eu creio que o nome do Senhor foi glorificado, amém? E eu quero aqui convidar os irmãos que amanhã à tarde, a partir das 2 horas da tarde, eu estarei aqui ao vivo mais uma vez, e eu estarei aqui trazendo um estudo, meus irmãos, sobre santidade, tá bom? 2 horas estaremos aqui ao vivo novamente, tá bom? Trazendo um estudo sobre santidade. Será um estudo objetivo, rápido, tá bom? Para não cansar os nossos irmãos, porque eu creio que amanhã de manhã os irmãos têm escola bíblica, têm os seus cultos, amém? E eu quero ser obediente nos ensinamentos ao vivo aqui. E eu creio que esses minutos edificou o teu coração. A ovelha precisa ouvir a voz do seu pastor e seguir em obediência. Amém? Neste momento, quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Marcos Vinícius, meu amigo Gediel Soares. Deus abençoe, meu amigo. Nossa irmã Jucineia Silva. Deus abençoe. Os nossos irmãos que esteve presente aqui conosco. Amém? Grato a Deus pela vida de todos, meus irmãos. Estou muito feliz, amém, dos nossos irmãos estar participando conosco, amém? Algo que eu não me preocupo é com quantidade de pessoas assistindo. O importante é que aqueles que estão assistindo serão edificados pela palavra de Deus, amém? Algo que eu não me preocupo é com curtidas, não me preocupo com isso. O nosso propósito aqui é com a palavra de Cristo. O importante é a palavra de Deus tocar no coração das pessoas e as pessoas serem edificadas, amém? Neste momento, estarei aqui fazendo uma oração, agradecendo ao nome do Senhor por esse momento de palavra, amém? Oremos ao Pai. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse momento, meu Pai, de estudo bíblico, Senhor. Quero louvar ao Senhor pelos nossos irmãos que esteve participando, ó Pai, desses minutos. Meu Deus, que nós possamos, ó Pai, permanecer na videira. Que nós não viemos, ó Pai, desviar os nossos pés, mas que possamos, ó Pai, permanecer na Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor nos escolheu para um propósito. Meu Deus, toma o nosso irmão Gediel Soares, toma o nosso irmão Marcos Vinícius, a nossa irmã, Senhor, que esteve também conosco, os nossos irmãos que também esteve nos acompanhando, os nossos irmãos, ó Pai, que estão entrando agora, Senhor, que quando essa transmissão for encerrada, as pessoas que assistirem, ó Pai, venham a ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento. E eu acredito, meu Pai, que as Tuas mãos estão nos protegendo, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua graça. Obrigado, Senhor, pelo Seu poder. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. A nossa alma Te glorifica e nós cremos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, de coração, Deus abençoe a todos. Antes de eu dar encerramento, eu quero aqui indicar um livro muito bom para os meus irmãos. Eu quero indicar esse livro aqui. Você que ainda não adquiriu esse livro, adquira esse livro da CPAD, Tiago Trota, Pregação em Crise, a urgência de programar-se o genuíno evangelho, amém? Adquira esse livro, amém? Não é um livro caro, é um livro muito bom, amém? Você que ama o estudo da palavra de Deus, eu indico ele para você, tá bom?
irá lhe ajudar muito. É um livro que irá falar sobre pregações aonde muitos pregam, mas não estão pregando a verdadeira palavra de Cristo. Então, um livro muito bom, e eu indico para você, leitor, você que ama a palavra de Deus. E eu quero indicar também mais um livro aqui, você que é professor, você que não é professor, mas ama o estudo bíblico, este livro aqui, ó. Manual da Escola Dominical, Pastor Antônio Gilberto, da CPAD, tá bom? Eu indico esse livro também, é um livro muito bom, é um manual de treinamento para professores. Você que é professor, você que tem o desejo de ensinar, eu indico este livro para você, tá bom? E quero também mais um livro também. Esse livro aqui é muito bom, também da CPAD, Arminianismo Puro e Simples, Jamierson Oliveira. É um livro que vai falar sobre arminianismo. É um livro muito bom e eu indico para você, leitor. Eu li esse livro aqui, meu irmão, vai falar sobre arminianismo e também sobre calvinismo, amém? É um livro muito bom, eu indico para você. E eu também quero mais 2 livros aqui, tá bom? Mais 2 livros eu encerro. Eu quero também aqui, ó, indicar esse livro para você também da CPAD, O Pregador Eficaz, Pastor Elienay Cabral. É um livro muito bom, eu indico para você. Esse livro aqui, irmão, vai falar acerca da homilética, vai falar sobre a estrutura do sermão. É um livro muito bom, eu indico. Não é caro, tá bom? É um livro rico em conhecimento. E eu também quero indicar mais um livro, também da CPAD, Como Preparar Sermões, Dominando a Arte de Expor a Palavra de Deus, Anísio Batista, amém? Não é um livro caro, é um livro também barato que vai lhe ajudar, amém? São livros maravilhosos, amém? São livros que vai trazer para você conhecimento, que vai trazer a você aprimorar o teu conhecimento acerca da palavra de Deus, amém? Eu quero aqui encerrar essa live, agradecendo a Deus pela vida de todos, e amanhã eu espero vocês aqui às 2 horas da tarde, para que viemos aqui falar mais um pouco sobre a palavra. Você que tem as suas perguntas, tá bom? Se quiser me chamar aí, tá bom? No Messenger, eu estarei respondendo os nossos irmãos, tá bom? Você que também quer deixar algum estudo para que viemos trazer aqui também, deixa aí também, será muito proveitoso. E estaremos aqui ajudando da maneira possível para a glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.